amados, graça e paz. Eu quero convidá-los a refletir comigo hoje com base em João capítulo 5, verso 24, sobre o tema passou da morte para a vida. Lá em João 5, 24, Jesus diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Conta-se, diz a história, que Martinho Lutero, quando era apenas um garoto ainda, ele aprendeu sobre a doutrina católica do purgatório. E ele ficou bastante preocupado. Primeiro, ele ficou preocupado porque ele queria, quando morresse, ir direto para o céu e não para um suposto purgatório. E eu digo suposto porque o purgatório faz parte apenas da tradição católica e não verdadeiramente, necessariamente da mensagem bíblica. Então Martinho Lutero ficou preocupado em primeiro lugar por isso. Ele queria ir direto para o céu, nem passar pelo purgatório. E segundo Martinho Lutero, menino ainda, ele ficou preocupado porque ele ficava imaginando quantas missas seriam necessárias serem rezadas para ele sair do purgatório. Daí a gente imagina, o quão terrível ele era. E ele também ficava preocupado se haveria alguém que se lembraria de rezar essas missas para ele sair do purgatório. Porém, toda essa preocupação de Martinho Lutero se foi quando ele, jovem ainda, aprendeu, lendo a Bíblia, que a salvação é pela graça de Deus em Cristo, mediante a nossa fé somente. Não vai além disso. E aí, nesse texto que lemos, João 5, verso 24, Jesus está dizendo enfaticamente, ao repetir, na verdade, que a salvação, está dizendo aí que a salvação não é algo que se conquista com méritos pessoais. Quantos seriam necessários? Quantos méritos seriam necessários? Quantas missas? Quantas indulgências para algo de valor tão elevado? Mas não é assim. Louvado seja Deus, não é assim. Jesus ele está dizendo que a chave para a salvação é ouvir a sua palavra e crer naquele que o enviou. Aquele que assim ouve e crê, Jesus diz que passa a viver 3 realidades maravilhosas. A primeira delas tem a vida eterna. Não é terá, note aí no texto, não é terá a vida eterna, já tem a vida eterna. O que significa que, por meio de Jesus, a pessoa já desfruta comunhão hoje com Deus e desfrutará por toda a eternidade, continuará desfrutando por toda a eternidade. A vida eterna não se limita apenas ao futuro, após a morte física, mas é uma realidade presente, uma realidade que nós podemos experimentar já agora. É uma vida abundante, transformadora, em comunhão íntima com o nosso Senhor. Então, primeira realidade, tem a vida eterna. Primeira realidade que a pessoa que ouve a Jesus e crê naquele que o enviou passa a viver, passa a experimentar. Tem a vida eterna. A segunda realidade não entrará em condenação. Como diz Paulo em Romanos 8, verso 1, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é até relativamente fácil saber se nós estamos em Cristo e saber quem está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus estão aqueles que
como diz o próprio texto de Romanos 8, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então são aqueles que, mesmo sendo sujeitos a cometer algum pecado ao longo da vida, não se inclinam para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito. Aí mesmo em Romanos 5, 8, versos 5 a 8 vai dizer isso para nós. Então, segunda realidade, não entrará em condenação. Primeira realidade, que ele passa a viver, tem a vida eterna. Segunda realidade, não entrará em condenação. E a terceira realidade é passou da morte para a vida, como os Efésios, de quem Paulo diz lá na sua carta a eles, aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Paulo diz assim, olha, para eles, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, esse mas Deus aqui é importante, né? É uma mudança, uma virada. Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, estavam esses Efésios e nós também mortos, entre aspas, mortos, isto é, separados de Deus, mas passamos da morte para a vida, quando fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo e cremos. Agora nós estamos vivos, agora nós estamos unidos a Deus pela fé, e assim estaremos por toda a eternidade. Então, que coisa maravilhosa, não é? Jesus pagou o preço da nossa salvação. Crendo nele, não entramos em condenação, mas passamos da morte para a vida. Foi ele mesmo quem garantiu. Você já creu? Você já se entregou para ele? Se não, não perca tempo. Faça isso agora e passe da morte para a vida. Que Deus lhe abençoe.